Projeto de Lei Ordinária, número 5.236, 2017, iniciativa Prefeito. Cria o Cadastro Municipal, CADIM Municipal, publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.513, em 12 de maio de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.609, 27 de setembro de 2017. A votação é global e simbólica, aprovação, maioria simples em primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Vereadora Julieta inscrita. Vereadora, professora Josete também? Professora Josete também. Então, vereadora Julieta, 15 minutos prorrogáveis. Na sequência, a vereadora professora Josete. Em relação ao projeto anterior, só para que fique registrado, ficou aprovado pelo substitutivo geral, prejudicado, portanto, o projeto original, o número 1 da pauta. Estamos em discussão agora, projeto número 2, vereadora Julieta Reis com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, a mensagem número 20 do senhor prefeito municipal cria o cadastro informativo municipal. A criação desse cadastro tem por objetivo centralizar as informações relativas às pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta do município de Curitiba, constituindo-se num mecanismo muito importante para o impulso ao adimplamento das obrigações, ou seja, que os inadimplentes comecem a contribuir com a administração. O projeto respalda-se no princípio de transparência, assinalando a nitidez que deve prevalecer nas relações entre a administração e os particulares que com ela contratam. O projeto em si fala: a Câmara Municipal de Curitiba fica criado o Cadastro Informativo Municipal, CADIM Municipal. São consideradas as pendências passivas de inclusão no CADIM municipal: 1. As obrigações pecuniárias vencidas e não pagas. 2. A ausência de prestação de contas exigível em razão de disposição legal ou cláusula de convênio, acordo ou contrato. Parágrafo único. Os créditos decorrentes das obrigações referidas no artigo 1º, tributários ou não tributários, poderão ser inscritos em serviços de proteção ao crédito mediante convênio. A existência do registro no CADIM municipal impede os órgãos e entidades da administração de realizarem os seguintes atos com relação às pessoas físicas e jurídicas a que se refere, ou seja, as pessoas inadimplentes. 1. Celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o desembolso a qualquer título de recursos financeiros. 2. Repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos. 3. Concessão de auxílios e subvenções. 4. Concessões de incentivos fiscais e financeiros. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica às operações destinadas à composição e regularização das obrigações e deveres objeto do registro no CADIM municipal, sem desembolso de recursos por parte do órgão ou da entidade credora. A inclusão das pendências no CADIM municipal deverá ser realizada no prazo de 30 dias contados da inadimplência pelas seguintes autoridades: a Procuradoria, o Secretário de Finanças, dirigente máximo no caso de autarquias. A atribuição prevista no caput desse artigo poderá ser delegada por autoridades municipais, fundações, sociedade e economia mista. Então, senhores vereadores, é um projeto um pouco extenso, e a inexistência de registro no CADIM municipal não configura reconhecimento de regularidade, quer dizer, a inexistência do registro no CADIM municipal não configura reconhecimento de regularidade da situação, a apresentação dos documentos exigidos por lei. A suspensão também do registro não acarreta a sua exclusão do CADIM, não apenas a suspensão dos impedimentos. A inclusão do CADIM no CADIM municipal, sem observância das formalidades previstas na lei, sujeitará o responsável às penalidades combinadas no Estatuto do Servidor e na consolidação das leis trabalhistas. Então, senhores vereadores, é muito importante que a gente tenha essa relação do CADIM municipal,
contendo essas pendências de pessoas físicas e jurídicas, porque, inclusive, da parte de nós, vereadores, foi sempre uma solicitação à administração que a gente pudesse ter essa relação. Então, eu acho muito importante que a gente aprove o Cadastro Informativo Municipal, CADIM municipal, para que a gente tenha conhecimento exato de pessoas físicas e jurídicas inadimplentes do município de Curitiba. Com a palavra, vereador Goura. Obrigado, vereadora Julieta. Uma dúvida, as pessoas, os cidadãos que estiverem no CADIM, isso será público? Isso terá um acesso público? Não entendi se o projeto prevê já essa inclusão, ou somente um acesso restrito, enfim, se há essa... É público, tanto fala que é uma questão de transparência. O CADIM municipal, a própria mensagem do senhor prefeito fala da importância da criação do CADIM, até por uma questão de transparência. A inscrição passará por minuciosa e rígida análise a fim de impedir registros imerecidos, claro, porque como isso vai se tornar público, por uma questão de transparência, é muito importante que passe por rígida análise a fim de impedir registros imerecidos. Isso é muito importante que a gente leve em consideração, porque isso vai criar uma série de constrangimentos, não só para pessoas físicas, como para pessoas jurídicas, inclusive com o problema dos convênios e dos repasses e etc., que as pessoas que estão inscritas nesse CADIM não vão poder merecer da administração. E também haverá conferência periódica dos débitos inscritos, a fim de avaliar a persistência desses requisitos que ensejaram a anotação anterior, quando o caso não subsistam. Claro, conferência periódica, porque da mesma maneira que a pessoa pode estar inscrita no CADIM, ela pode deixar de estar. Então, ela pode estar na primeira lista, mas pode não estar na segunda lista. Mas o mais importante é que isso seja criado para que a gente tenha realmente uma noção daquilo que tem de inadimplência na prefeitura, já que um dos objetivos da administração é criar mecanismos para uma arrecadação melhor, para que a gente possa equilibrar as contas municipais. Uma parte, vereadora. Quem pediu? Com a palavra, vereador Volmir, doutor Volmir. Vereadora, importante ressaltar aí, no projeto que nós observamos lá pela comissão, que a administração, a gestora é a Secretaria de Finanças, correto? E ela terá 5 dias para exclusão do nome também. E deverá se atentar, até para evitar demandas judiciais, ao artigo 174 do Código Tributário, a questão da prescrição quinquenal dos tributos, que está já prevista aí na mensagem do prefeito. Só isso, vereadora. Obrigado. Eu acho importante ser aprovado em função de todas essas razões que já foram citadas. E solicitamos, então, aos vereadores que votem favorável. Obrigada. A vereadora continua em discussão. A vereadora professora Josete com a palavra. 15 minutos prorrogáveis. A vereadora também já é... Senhor presidente, demais presentes. Esse é um projeto que já tramita há algum tempo aqui na casa. E, como membro da Comissão de Economia, nós fizemos um voto em separado, porque, no nosso entendimento, ao apresentar o projeto, o prefeito não levou em conta a lei municipal que foi aprovada aqui por essa casa, que trata da lei de responsabilidade fiscal municipal. Eu acredito que nós temos que buscar sempre ter acesso a todas as informações para esclarecer, enfim,
toda e qualquer dúvida que os projetos que tramitam nessa casa possam trazer. Então, no artigo 1º, nós temos o seguinte teor: fica criado o Cadastro Informativo Municipal CADIM Municipal, contendo as pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades de administração pública direta e indireta do município de Curitiba. Estabelece no artigo 4º que a inclusão de pendências no CADIM municipal deverá ser realizada no prazo de até 30 dias, contados da inadimplência, pelas seguintes autoridades. Então, a Procuradoria-Geral do município, o Secretário Municipal de Finanças e o dirigente máximo, no caso de inadimplência, a deveres subordinados à respectiva autarquia municipal ou fundação ou sociedade de economia mista. Também o artigo 5º coloca o seguinte: o CADIM municipal conterá as seguintes informações. Primeiro, identificação do devedor na forma do regulamento. Segundo, data da inclusão no cadastro. E terceiro, órgão responsável pela inclusão. No artigo 11, a Secretaria Municipal de Finanças será a gestora do CADIM municipal, sem prejuízo da responsabilidade das autoridades indicadas no artigo 4º desta lei. E o artigo 13, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de sua regulamentação, a qual será providenciada no prazo de 180 dias. Bem, parte da mensagem traz o seguinte teor: quanto à possibilidade da necessidade de estimativa de impacto financeiro orçamentário, não obstante o objeto da proposição legislativa resulte na criação de despesas para o município, já que depende da implementação de sistema eletrônico, os passivos daí advindos serão custeados por dotação orçamentária, por dotação do orçamento vigente, vinculada à ação governamental 2163, gestão e administração da política tributária do município. Então, o que nós extraímos deste texto? Que para a criação do CADIM serão necessários recursos humanos e financeiros, tendo em vista que a lei prevê que a inclusão de pendências será realizada pelas autoridades, Procuradoria-Geral do município, Secretário de Finanças, dirigente máximo da autarquia municipal, Fundação Sociedade Mista, podendo, inclusive, a atribuição ser delegada a servidor lotado no respectivo órgão. Então, é óbvio que a norma ela vai ter a sua regulamentação na sequência também, mas está claramente previsto que deverá haver disponibilidade de servidor ou servidores para execução dos serviços relativos ao CADIM, além dos recursos já citados, tão óbvio quanto é a peculiar necessidade de programa para a implementação de sistema eletrônico, uma vez que se trata de algo que não faz parte dos programas de informática já disponibilizados para a Prefeitura Municipal de Curitiba. Aliás, afirmação essa já reiterada na mensagem que foi assinada pelo prefeito. Portanto, há geração de despesas. Assim sendo, apresentados os artigos para análise, bem como parte integrante da mensagem do prefeito, coube a seguinte avaliação da legislação orçamentária e financeira vigente. Então, aqui nós vamos tratar agora da Lei de Responsabilidade Fiscal Municipal, que é a Lei 101/2017. Então, eu acho que cabe uma reflexão, né? Em que momento essa lei será levada em conta na apresentação de um projeto ou não? Então, no nosso entendimento, nesse projeto em tela, não está sendo levada em conta essa legislação. O artigo 8º tem o seguinte teor:
será considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atenda ao dispositivo nos artigos 10, 11, 12 e 13 dessa lei complementar. Então, vamos ao artigo 11. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei ou ato administrativo normativo que fixe para o município a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Então, aqui, na sequência, a citação dos 8 parágrafos que fazem parte desse artigo. Também o artigo 12. Os projetos de lei e atos administrativos referentes a despesas com pessoal do Poder Executivo deverão atender aos seguintes quesitos. Então, primeiro, solicitação inicial do órgão interessado, Secretaria Municipal de Finanças, contendo estimativas de impactos sobre a folha de pagamento, encargos sociais e benefícios, bem como declaração do titular do órgão de que o aumento de despesa decorrente da solicitação formulada é compatível com a dotação prevista para o órgão na lei orçamentária anual. Segundo, análise e parecer da assessoria jurídica do órgão ou entidade solicitante, evidenciando os aspectos da legalidade da despesa. Terceiro, conferência e avaliação do impacto orçamentário elaborado pelo respectivo núcleo administrativo e financeiro, NAF. Quarto, apresentação de parecer fundamentado quanto ao mérito da solicitação pela Secretaria Municipal de Finanças. Quinto, em caso de admissão de pessoal para reposição de quadros de servidores, deverá o órgão proponente apresentar a relação discriminada dos servidores a serem substituídos do último exercício. Sexto, conferência pela Diretoria de Orçamento do demonstrativo da adequação orçamentária elaborado pelo órgão ou entidade interessada. Sétimo, avaliação e parecer sobre o demonstrativo das estimativas dos impactos sobre a folha de pagamento, encargos sociais e benefícios pela Diretoria de Orçamento. Então, no nosso entendimento, não houve o cumprimento a essa exigência legal. E ainda, artigo 9º, a criação, expansão, aperfeiçoamento da atuação estatal por meio de novos programas, projetos ou ações que acarretem aumento de despesas será acompanhado de. Então, também uma série de exigências que a lei traz. Então, aqui, nós apontamos esses aspectos que, no nosso entendimento, não foram cumpridos na apresentação do projeto pelo Executivo e fizemos um voto em separado, solicitando que o projeto fosse devolvido ao autor para que fossem feitas as correções necessárias. Obviamente, meu voto em separado, ele não foi aprovado, né, normal, na maioria das vezes, na Comissão de Economia. Então, nós tivemos o parecer do relator aprovado pela tramitação. Nós fizemos uma solicitação, né, do esclarecimento dessas dúvidas, né? E no dia 24 de agosto foi respondido, mas, uma vez, a resposta, na verdade, ela não é objetiva e não responde aquilo que a gente perguntou, né? Então, só para ter ideia, o inciso 1 diz o seguinte: a Secretaria Municipal de Finanças manifesta-se a fim de prestar esclarecimento, sanar eventuais dúvidas relativas ao projeto. Aí, inciso 2º, o item 2, aliás. O projeto dispõe sobre a criação do cadastro informativo CADIM municipal. Tem por objetivo centralizar as informações relativas às pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta do município de Curitiba, constituindo-se um mecanismo de impulso ao adimplemento de obrigações.
Primeiro que isso aqui não esclareceu nada, porque o projeto ele diz exatamente isso, né? Eu não preciso de uma resposta que repita o que está escrito no projeto. Eu preciso de esclarecimentos para que realmente sane aquelas dúvidas que, obviamente, o projeto trouxe. Esclarece que o município viabilizará a implementação do sistema eletrônico a partir de estudos técnicos especializados para a promoção do uso eficiente da informática em atendimento ao conjunto de necessidades da administração municipal e interesse público. Bom, então quer dizer que esses estudos técnicos não foram realizados ainda para a apresentação do projeto? Acho que as coisas estão invertidas, né? Eu entendo que para fundamentar um projeto, você precisa ter os estudos técnicos exatamente para apontar quais as necessidades a partir da implantação, no caso, desse cadastro informativo municipal. Na decorrência de eventuais despesas com a implantação do sistema eletrônico, esses correrão à conta da dotação própria do orçamento vigente, vinculada à ação governamental 2163, né? Isso já estava colocado lá. Sendo assim, cabe novamente ressaltar que a criação do CADIM não importará em aumento de despesas do município. Então, já é contraditório, né? Na primeira frase está dizendo que na decorrência de eventuais despesas, e no mesmo parágrafo diz que não incorrerá em aumento de despesas. Então, cada vez mais a gente acaba tendo que vir aqui à tribuna e, infelizmente, trazer, quando são respondidas, respostas que, na verdade, não esclarecem aquilo que nós tínhamos como dúvidas e, portanto, por isso fizemos, né, solicitações ao Executivo. Bem, então, quanto ao mérito do projeto, eu não sou contrária, porque eu entendo que é importante. Aliás, do pacote que veio a essa casa, é um dos poucos projetos que realmente ele propõe uma ação no sentido de aumentar a arrecadação, né? Então, nesse aspecto, nós somos favoráveis ao mérito. Mas, no nosso entendimento, há uma série de elementos que não foram trazidos e que, inclusive, ferem, né, a própria legislação que nós aprovamos aqui, que deveria, né, ser um instrumento utilizado pelo Executivo, pelo menos é o que tem sido dito aqui, é o que o teor das mensagens dos projetos traziam, de que é um momento de ajuste fiscal e que nós temos que buscar mecanismos, né, de controle das despesas. 5 minutos só para concluir. 5 minutos para Vossa Excelência. A dúvida é, né, até que ponto essa legislação vai ser cumprida. Será que ela será cumprida apenas no momento de retirar direitos de servidores e de efetivar taxas, enfim, impostos que oneram o cidadão? Esse é o questionamento. Então, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal municipal que foi aprovada por essa casa e que, no nosso entendimento, não está sendo cumprida na apresentação deste projeto. Eu espero, né, que nós possamos ter à frente, nos projetos que o Executivo venha a trazer a essa casa, a preocupação de cumprir minimamente com a proposta, né, de lei, que hoje se transformou em lei, que foi aprovada, né? Então, acho que seriam essas as observações, porque acredito que, como membro da Comissão de Legislação, tenho a obrigação de trazer essas
esses apontamentos, que são apontamentos técnicos em relação aos projetos, enfim, no caso, esse projeto específico é o CADIM, mas a todo e qualquer projeto que tramita pela Comissão de Legislação e que, no meu entendimento, de legislação, de economia, e que, no meu entendimento, deveriam ser observados pela comissão. Seria isso. Obrigada. Próximo vereador para discutir, vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, bom dia a todos e também lembrar que exatamente há um ano atrás todas as vossas excelências estavam sendo eleitos pelo voto popular para estarem aqui. Então, parabéns pelo 1 ano da eleição dessa legislatura. Então, primeiramente, nos cabe falar sobre esse projeto de lei, o cadastro informativo municipal. Não é o cadastro dos inadimplentes municipais, apenas o cadastro informativo municipal. E é importante ressaltar que esse cadastro, quando ele existe, ele serve para fundamentar a gestão pública daquelas pessoas que têm aquilo que está previsto na lei, já foi lido aqui pelas duas vereadoras que me antecederam, que são a ausência de pagamentos pecuniários vencidos, por exemplo, dívidas que deveriam ser pagas para a prefeitura e não pagaram, impostos atrasados, prestação de contas exigível em razão da disposição legal, cláusula de acordo, convênio. E é importante ressaltar que esse tipo de lei que a gente está aprovando aqui agora, essa lei, ela beneficia o bom pagador de impostos, aquela pessoa que cumpre com seus deveres, com as suas obrigações. Não há menor sentido a administração pública firmar um convênio com alguma entidade que é devedora de impostos do município, ou, obviamente, no ato da firmatura, da firmação desse convênio, a empresa ou entidade ter os seus cadastros em dia, suas certidões, e no decorrer da celebração desse convênio, essa entidade acaba que não cumpre com as suas obrigações e continua recebendo dinheiro público. Vamos falar de outras regiões, por exemplo, uma entidade que é dona de um clube de futebol, ou clubes que tenham benefícios fiscais por terem incentivo ao esporte ou outras atividades previstas em lei, áreas verdes preservadas, e não cumpre, por exemplo, com o pagamento do IPTU, se houver, e nesse caso esse cadastro fará com que a prefeitura possa cobrar os impostos pagos anteriormente, para aí sim voltar a ter os benefícios fiscais concedidos. Então, é uma lei bastante simples, não há o que se opor, obviamente que não há custos na sua implementação, afinal os técnicos da prefeitura já estão lá justamente para fazer isso, não haverá necessidade de contratar mais pessoas para efetivar esse cadastro. É uma lei que beneficia o bom pagador. O vereador Cacá Pereira sempre diz isso aqui, dos empresários que sonegam os impostos e o quanto isso prejudica a arrecadação. São cerca de 500 bilhões de reais ou mais, né, Cacá, por ano, que são sonegados de impostos, e essa lei agora mais um objetivo de tentar impedir que as pessoas soneguem os impostos. Afinal, quando elas tiverem algumas dívidas com a prefeitura, da mesma forma como já existe o CADIM estadual e o CADIM federal, haverá essa cobrança mais efetiva. E também lembrar a todos que quando as pessoas não estão inscritas nos cadastros informativos, né, os CADIMs, há, para os bons pagadores, benefícios como taxas de juros mais baixas, concessão de valores mais elevados de crédito. Ou seja, então, para ser bastante breve, ele beneficia o bom pagador, aquela pessoa que cumpre com as suas responsabilidades e aquele cidadão que deve ser incentivado. Nós não devemos incentivar os maus pagadores. Então, dessa forma, eu peço a todos o voto favorável ao projeto. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. A votação será realizada através do painel eletrônico. Senhores vereadores e vereadoras, registrem os seus votos.
Encerrada a votação, vamos ao resultado. 32 votos sim, aprovado o projeto.